Vamos avançar na nossa matéria de panorama do Novo Testamento e, como eu avisei para vocês, nessa aula eu gostaria de começar a estudar com vocês a respeito da religiosidade judaica. Veja bem, nós já vimos aquilo que preparou o mundo do Novo Testamento, aquele período intertestamentário, todas as influências que aconteceram para preparar o mundo do Novo Testamento. Nós já vimos ali bastante a respeito de como estava o judaísmo ali no primeiro século, como estava o Império Romano, como estava o mundo grego, as influências de cada um desses mundos, ok? E então nós também vimos as questões geográficas, o mapa da Palestina, o mapa do Império Romano. E na aula passada, nas aulas anteriores, nós começamos a ver as influências religiosas. Por quê? Porque muito do Novo Testamento é escrito lidando com questões religiosas, com influências religiosas. Então, nas aulas anteriores, eu mostrei aqui para vocês a influência do mundo greco-romano, da religiosidade greco-romana, certo? E o mais importante de você se lembrar é que a religiosidade greco-romana ela era marcada principalmente pelo paganismo, ou seja, eles continham ali as adorações aos deuses da mitologia grega, porém com outros nomes, com nomes romanos. Também é importante você lembrar a enorme presença das religiões de mistério, em especial aquelas influenciadas pelo platonismo grego, aquilo que depois se tornaria o gnosticismo. Então isso era muito forte, você vê a presença deles no Novo Testamento. Agora, principalmente, é importante que você saiba que o mundo do Novo Testamento era extremamente sincrético. Ou seja, havia uma mistura muito grande de influências religiosas. Você vai encontrar judeus com influências da filosofia grega. Você vai encontrar romanos com influência também da filosofia grega. Você vai encontrar cristãos com influência da filosofia grega, certo? Então, note como havia muito sincretismo e especialmente influenciado pela filosofia grega, pelos ensinos oriundos não só de Platão, como também os ensinos dos epicureus, os ensinos dos estoicos, os ensinos dos cínicos e outras escolas então ali de pensamento da filosofia grega, certo? Então esse era basicamente o mundo religioso do Novo Testamento. Porém, pessoal, mais importante do que você entender o mundo religioso do greco-romano, do mundo greco-romano, é você compreender a religiosidade judaica, como estava a religião judaica no período do Novo Testamento. É fundamental que você entenda isso. Por quê? Porque a grandiosa maioria dos livros do Novo Testamento dialogam com questões religiosas do judaísmo, certo? Então, basicamente, todos os evangelhos lidam com as crenças do judaísmo. O livro de Romanos, ele foi escrito principalmente para lidar com questões contra o judaísmo, contra as crenças judaicas daquela época. Então, veja bem, se você não compreende o judaísmo do Novo Testamento, você não vai compreender muito dos evangelhos e muito do livro de Romanos. Você tem o livro de Hebreus, que é um outro livro principal, um outro livro grande do Novo Testamento, que lida bastante também com as questões do judaísmo. O livro de Apocalipse também lida bastante com crenças do judaísmo. Então, é fundamental, é simplesmente fundamental. Eu diria que é basicamente impossível que você compreenda bem o Novo Testamento sem que você compreenda o contexto histórico do Novo Testamento. E o aspecto do contexto histórico que eu julgo mais importante para que você compreenda, para entender a formação do Novo Testamento, é o aspecto religioso do judaísmo.
certo? O cristianismo, ele se organizou e cresceu em torno e em cima das práticas e das crenças do judaísmo. Por isso é muito importante que você compreenda as crenças do judaísmo ou as práticas também do judaísmo, certo? Então é isso que nós vamos começar a fazer, entender um panorama do judaísmo, da religiosidade judaica, ali no período da formação do Novo Testamento. Vamos começar aqui entendendo alguns elementos gerais do judaísmo no Novo Testamento. Aquilo que nós chamamos de religiosidade judaica do Novo Testamento, ele é surgido no período chamado pós-exílico. Eu já comentei isso com vocês, que esse período pós-exílico marcou uma mudança muito significativa na história dos judeus, certo? Então, mais uma vez, eu relembro vocês aqui daquilo que eu já disse anteriormente. A religiosidade judaica do Antigo Testamento, descrita no Antigo Testamento, é bem distinta da religiosidade judaica descrita no Novo Testamento. E o que marcou essa transição foi o cativeiro babilônico e o retorno dos judeus. A partir daquele momento, a partir do retorno dos judeus para a sua terra, vindos da Babilônia, você tem uma mudança significativa na religiosidade judaica. Em primeiro lugar, você tem aqui uma mudança na questão monoteísta. Então, os judeus, a partir daí, eles se tornaram monoteístas, certo? Você então pode me perguntar, mas e no Antigo Testamento? Eles não eram monoteístas? Em alguns momentos sim, mas na grandiosa maioria dos momentos no Antigo Testamento, os judeus não eram monoteístas. Eles declaravam que criam em apenas um Deus, mas eles acreditavam em vários deuses. Você tem, por exemplo, ali no Egito, eles se rendendo aos deuses do Egito. Você tem vários momentos na história de Israel onde eles abandonam a Deus e eles se rendem aos outros ídolos. Isso porque na religiosidade judaica do Antigo Testamento, eles criam que existia um Deus supremo, o Deus Altíssimo, mas que existia também muitos outros deuses, certo? Então eles não eram necessariamente monoteístas. Eles eram no Antigo Testamento, veja aqui a palavra que eu vou destacar, monolatristas. O que significa isso? A monolatria significa a adoração a apenas um Deus. Então, lá em Deuteronômio, capítulo 6, você tem uma afirmação não apenas de monoteísmo, mas também de monolatria. Lá em Deuteronômio 6, versículo 4, você tem o Shema de Israel, que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, ou o único Senhor. Então aqui você tem uma afirmação monoteísta, uma afirmação de que só existe um Deus para os judeus. Mas logo em seguida o texto diz: ao Senhor teu Deus, pois, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, toda a tua força e todo o teu entendimento. Então, no Antigo Testamento, o monoteísmo, ele deveria ser acompanhado de uma monolatria, de uma adoração apenas a Deus. Se você lembrar aqui também de Êxodo, capítulo 20, ele diz lá: ouve, ó Israel, lá diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, então não terás outros deuses diante de mim, e também ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então você tem uma associação entre o monoteísmo e a monolatria. No Antigo Testamento, os judeus, a religiosidade judaica, ela em vários momentos, ela abria mão do monoteísmo e da monolatria. Eles passavam a acreditar em outros deuses
e a adorar outros deuses. Porém, depois do período do cativeiro babilônico, os judeus abandonaram a idolatria e passaram e voltaram a ser e a afirmar o monoteísmo e a monolatria. Então você não vai encontrar mais na religiosidade judaica vestígios de idolatria, eles se prostrando a outros deuses ou crendo na existência também de outros deuses. Então isso foi um elemento fundamental de mudança. Um outro elemento fundamental na mudança da religiosidade judaica foi o surgimento das sinagogas. Então isso daqui já foi mencionado anteriormente, certo? A questão do surgimento das sinagogas. E agora eu quero trabalhar a questão das sinagogas na religiosidade do povo de Israel, certo? Então as sinagogas, a principal conjectura é que as sinagogas surgiram ou durante o período do cativeiro babilônico lá na Babilônia, certo? Visto que os judeus não tinham mais tempo, eles começaram a se organizar em sinagogas, ou então eles começaram a se organizar em sinagogas posteriormente, quando voltaram para a sua terra e para a dispersão. As sinagogas eram centros de reunião. Em qualquer lugar podia ser fundada uma sinagoga, desde que houvesse ali a presença de 10 homens judeus. Se houvesse a presença de 10 homens judeus, ali poderia existir uma sinagoga. Qual era a função da sinagoga? A função principal da sinagoga era o estudo da Torá e as orações, ok? Então essa era a principal função das sinagogas. O que aconteceu? Com a destruição do templo, os judeus começaram a valorizar mais o estudo da Torá, o estudo do Antigo Testamento. E também começaram a se reunir para realizar as suas orações, ok? Isso gerou então uma forte ênfase do estudo da lei do Antigo Testamento, o surgimento da tradição rabínica, o surgimento dos rabinos, certo? E naturalmente o que aconteceu é que os rabinos findaram se tornando superiores aos sacerdotes. Então, no período do Novo Testamento, as escolas rabínicas, os mestres da lei, eles gozavam de mais prestígio na sociedade do que os próprios sacerdotes, certo? Porque a grande ênfase da religiosidade judaica estava na questão do estudo da lei, certo? Então, como é que funcionavam as sinagogas? Eu trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês, e à medida que eu mostro essas fotos, eu vou explicar para vocês como funcionavam as sinagogas. Então, deixe-me explicar que aqui embaixo, certo? Nessa foto aqui, que eu estou marcando, você tem uma sinagoga moderna, ok? Então, assim é que são as sinagogas nos dias de hoje. Então perceba que aqui no meio você tem a presença de bancos de madeira, assim como nas laterais, certo? E também você tem a presença aqui de átrios superiores, e bem no centro você tem a presença de um púlpito, ok? Então era basicamente assim também que aconteciam as sinagogas, ou que eram construídas as sinagogas no período do Novo Testamento. Então aqui você tem um exemplo de ruína de uma sinagoga. Note aqui a semelhança, certo, dessa sinagoga com essa daqui, a presença das colunas aqui laterais, certo, assim como você tem colunas aqui, porque essas colunas seguravam um átrio superior, ok? E você tem aqui a presença do local onde ficavam os púlpitos. E então, nesses espaços, você tinha ou bancos de madeira, ou esteiras onde as pessoas poderiam ficar sentadas, certo? Nessa imagem cortada aqui,
você também tem aqui a descrição. Então, essa parte de cima das sinagogas eram onde ficavam as mulheres e também as crianças. Você tem então aqui bem no centro a presença de um púlpito, certo? E os locais onde ficavam as pessoas sentadas para escutar as exposições da lei, certo? Por trás do púlpito você tinha ali uma espécie de urna, de nicho, onde ficavam guardados os textos do Antigo Testamento, os rolos do Antigo Testamento. Então as sinagogas serviam também para a preservação dos rolos do Antigo Testamento, certo? Também as sinagogas, durante a semana, elas possuíam uma intensa atividade. Elas serviam para muitas outras atividades que não fossem apenas as atividades religiosas. Então, nas sinagogas, você tinha ali anciãos que julgavam as pessoas pelas suas práticas morais, eram aqueles que promulgavam a necessidade de açoites, de apedrejamento, de exclusão. Então, pessoas eram expulsas da sinagoga e por isso elas poderiam perder privilégios sociais. Você também tinha ali nas sinagogas muita atividade filantrópica, como é o caso da celebração de funerais, da educação de jovens, de estudos. Ali era onde funcionavam as escolas rabínicas, onde as pessoas aprendiam a respeito do Antigo Testamento. Então, existia uma intensa importância e intensa atividade nas sinagogas ali no período no Novo Testamento, certo? Quando aconteciam as reuniões na sinagoga, o que acontecia ali? Você tinha a promulgação do Shema, que era o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, era o texto principal do judaísmo. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também você tinha a promulgação de cânticos a Deus. Esses cânticos não eram acompanhados de instrumentos. Você também tinha as orações, eram feitas as leituras do Antigo Testamento. Também podiam ser feitas leituras de um Targum, que era a tradução do Antigo Testamento para o aramaico, para que o povo entendesse a leitura, certo, do Antigo Testamento. E aí o que acontecia? Quando tinha alguém capacitado, você também tinha ali uma espécie de homília, uma espécie de pregação em cima do texto lido. É o exemplo de Jesus, quando ele foi ler o texto do profeta Isaías, e ele também foi explicar o texto do profeta Isaías. Era uma espécie de pregação. Era muito comum nas sinagogas que os visitantes fossem chamados para dar alguma palavra, para ensinar, desde que esses visitantes fossem reconhecidos como pessoas capazes de ensinar. E isso abriu muitas oportunidades para Paulo e sua equipe ensinarem a respeito de Jesus dentro das sinagogas, certo? As sinagogas, pessoal, elas exercem uma função fundamental no Novo Testamento, porque durante muito tempo o cristianismo continuou ligado às sinagogas. Então, o modelo que nós temos hoje de igreja, de culto, de liturgia, é extremamente dependente do modelo das sinagogas. Inclusive o modelo geográfico retangular, com o púlpito na frente e os bancos na frente do púlpito, dispostos então a ouvir uma exposição da palavra de Deus, das escrituras sagradas, certo? Então o cristianismo dependeu muito das sinagogas, não só para o seu avanço, mas também para o seu modelo de liturgia. Ok, pessoal? Então,
nós vamos dar uma paradinha aqui. Espero que você tenha entendido bem a importância e como funcionavam as sinagogas. E na próxima aula, então, a gente avança para entender a respeito do templo e do calendário religioso de Israel. Fique com Deus e até a próxima aula.